Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso primeiríssimo episódio do nosso querido podcast. Hoje vamos falar sobre Light to Frame, sobre as revoluções que ele traz para o mercado, principalmente para os profissionais. Hoje eu estou aqui com pessoas com grande experiência no setor. Então, aqui do meu lado, o Roger, engenheiro Roger. Roger, diz aí por que tu é um cara extremamente especial, de onde que tu veio, quem tu é. Começamos bem, né? Primeiro, não me acho nem um pouco especial, para falar a verdade. Bom, Carol, meu nome é Roger, sou engenheiro civil, sou da equipe técnica da Center Steel, faço cálculo estrutural já há alguns anos, a gente projeta estruturas em light steel frame, conheço a construção a seco há mais tempo, né? Já construímos aí obras aproximadamente 15 anos, eu acho que tem a nossa primeira obra. 15 anos já. Juntos, né? Sim. Que fizemos e... Enfim, somos grandes defensores... Posso me considerar um dos grandes defensores da construção a seco no Brasil, aí, tentando levar essa bandeira, essa alternativa construtiva, para que as pessoas possam usufruir da melhor maneira possível do sistema. Ah, bacana, bacana. Rodrigo, nosso querido, experiente Rodrigo aí em setores diferenciados da Dry Store, da Center Steel. Desculpa que eu já meio que te apresentei. Pode te apresentar aí. Tranquilo. Então, Carol, meu nome é Rodrigo, eu sou sócio-diretor da Dry Store, assim como da Center Steel, né, que são empresas irmãs, ambas atuando no mesmo segmento da construção seco, né? Já vem um bom tempo, né? Já tem uma longa estrada na construção seca, até antes mesmo da construção seca levar esse nome, né, e se difundir pelo mercado. Eu já atuava com produtos que tinham aquela tendência de trazer a praticidade, né, e a limpeza para a obra, que foi no período ainda das famosas divisórias de Velux e outros agregados. E de lá para cá é um eterno aprendizado, né, porque é um produto que está passando por uma transformação ainda no Brasil, porque é relativamente um produto novo ainda, né, e a gente está aqui para dividir um pouco da nossa experiência aí com nossos ouvintes. E é isso aí. Isso aí, Rodrigo, isso aí. E depois o engenheiro Fábio Guessi. Eu? Vou deixar tu te apresentar, não vou ficar dando spoiler que nem da última vez. Então, meu nome é Fábio, tá? Eu sou engenheiro civil, sou sócio junto com os guris aí na Dry Store e na Center Steel. Meu contato com construção a seco já vem de longa data, né? Então, antes mesmo de me formar, inclusive dentro da construção civil, da engenharia civil, o primeiro assunto que eu tive contato de forma profissional foi com a construção a seco, né? Com drywall lá na época, enfim. Tive bolsa do CNPq dentro da URGS, trabalhando com um professor que era referência na época na construção a seco, e desde lá, então, a gente vem procurando evoluir, né? Não sabemos tudo ainda, né? Tá? Porque o mercado ele é dinâmico, as técnicas são dinâmicas, né? Então o aprendizado ele é contínuo. Aí a gente está aí já com 23 anos de Dry Store, já 15 anos de Center Steel e sempre aprendendo, né? A gente aprende no mercado, a gente aprende puxa vida. Nos desafios do dia a dia? Não nos desafios, mas eu digo assim, na literatura técnica, né? Hoje a gente tem muito isso à disposição. Me fugiu a palavra, agora veio. Graças a Deus. Voltou. Então a gente tá num eterno aprendizado, né? É isso aí, gente. Pessoal, queria fazer aqui queria que vocês fizessem, né, na verdade, uma breve introdução aí, porque a ideia é a gente falar sobre construção a seco, mais especificamente ali do Light Steel Frame, mas talvez relembrar aí para o pessoal como é que o Light Steel Frame chegou. Na verdade, ele veio depois do drywall. Talvez se a gente puder dar uma pincelada nessa história aí rapidinho, quem é que se habilita?
Para falar um pouco da origem, né, do drywall, a gente vai ter que voltar lá para o período aí de entre 1870 e 1890, que foi o período em que ocorreram alguns eventos, né, eventos trágicos, né, e que, de certa forma, forçaram com que se buscasse alternativas, né, por produtos mais seguros e produtos com desempenho. Né? Então, tu pega no período lá, entre 1870 e 1890, a gente teve incêndios, né, marcantes, né, em Chicago, nos Estados Unidos, em que muitas pessoas morreram em função de se utilizar produtos inflamáveis, né? E ou isso, combustíveis, né? Ou combustíveis, né? Derivados de madeira, né? Isso trouxe um apelo muito forte para que, né, as indústrias se mobilizassem na busca de um produto. Então, se tu pegar o gesso, dá para chamar de gesso nesse período, né? Porque a palavra drywall ainda não existia. Ele não é a sombra do que se existe hoje como gesso acartonado, né? Porque ele eram composições de camadas que utilizavam, inclusive, cortiça na composição para estruturar o produto. Então, hoje, dá para se dizer que esse é o produto mais comum, né? Quando tu entra dentro do conceito do Light Steel Frame, porque ele é um produto único para o acabamento interno, diferente dos revestimentos externos que trazem opções, né? De revestimento, alternativas, né? De revestimento e acabamento. Então, eu acho que esse é um ponto de partida e não é à toa que até hoje as pessoas confundem, né, o Light Steel Frame com o drywall. Né, o Roger deve receber bastante consulta de... Não, eu quero só as paredes de fora, porque dentro eu quero botar gesso acartonado, não, Roger? Diário. Não, inclusive até de alguns entendimentos totalmente equivocados, né? E pessoas tentando construir casas com perfis de drywall, né? Isso também aconteceu. Nós vimos isso acontecer e depois reforçavam, né? Colocando madeira dentro dos perfis de drywall para ver se a coisa ficava um pouco melhor. Isso eu nunca vou esquecer, essas coisas. Eu acho que o nosso podcast vai atingir um público bem variado, né? É importante, então, a gente tentar passar informação, né? Tanto para o público que não tem, né, nenhum tipo de vivência com a construção seca, quanto, né, para o profissional, né? As pessoas que nos acompanham já entendem. Sabem que a Drystory e a Center Steel são empresas que tem uma vasta experiência, né? Então, quando tu fala do drywall, tu tá falando de um produto, né, utilizado para vedação. Eu até vou passar a palavra... Não estrutural, né? Eu vou passar a palavra para o Roger e para o Fábio aqui, que eles vão conseguir explicar de forma mais técnica a diferença entre drywall, perfil de drywall e perfil de Light Steel Frame. Bom, eu vou pegar um pouquinho e vou até falar para a câmera. Eu tenho um conceito na minha cabeça, Rodrigo, e amigos todos. Steel frame não é produto. E eu falo isso para sempre e falo para todos. E quero dizer o seguinte: não existe receita de bolo numa estrutura. Não existe receita de bolo. Existem normas a serem seguidas, existem formas de fazer dimensionamento, mas não existe receita de bolo. Existem algumas características que tu pode cuidar e fazer as coisas darem certas, como um manual de montagem, mas tem que haver a avaliação do teu problema para que tu possa chegar na solução técnica adequada para aquele problema específico. Resumindo, engenharia. Engenharia. Precisa de engenharia. O que né, Roger? Porque só para complementar Perfeito. o que tu fala, o que é a engenharia dentro do negócio? É pegar tudo aquilo que a gente aprendeu na academia, né, e analisar o material que a gente tem à disposição, que no caso a gente fabrica, e transformar isso numa obra. Perfeito. Eu acho que... E aí entra uma confusão perigosa, porque o drywall, ele é um produto. Ele tem uma forma, ele tem uma receita de bolo, apesar que o pessoal consegue ainda errado, mas existe uma receita de bolo para te fazer uma divisória interna, para te fazer um forro, para te fazer um revestimento de uma parede, por exemplo. Existe uma receita
que tu vai seguir ela com montantes a cada tanto, com parafusos, com cuidado, com tratamento de junta, com os produtos adequados, e isso é ok. A empresa, a fábrica, quem produz, vai dar as características do seu produto e tu vais usar ele da forma correta. Mas quando entra a estrutura do Light Steel Frame, isso é outra coisa. E isso que eu percebo, e muitas vezes acontece, de algumas patologias que não precisavam acontecer, de problemas, de pessoas preocupadas com resolver situações estruturais. Por quê? Porque as pessoas tendem a querer usar uma receita de bolo que deu certo para o problema A no problema B. Então, não é... Às vezes pode até dar certo, não quer dizer que não dê, né? Mas, Mas geral, existe o risco de não dar certo. Existe Exatamente. muito grande o risco. E mais do que a engenharia, Fábio, e aí eu acho que isso é um assunto, nós já falamos sobre isso, hein, Carol, antes de começar, mas eu acho que isso é um assunto à parte, mas eu quero deixar claro, o projeto arquitetônico é fundamental. As pessoas não querem as mesmas coisas, na maioria das vezes. E o processo do arquiteto entender a necessidade do cliente com o uso correto do material viabiliza qualquer obra. Eu acho isso fantástico. Eu participei de uma reunião que foi um negócio fantástico, de uma casa que foi resolvida de uma maneira totalmente diferente de tudo, porque o arquiteto parou em cima do projeto, viu as características do terreno, viu as características do que o cliente queria e conversou um pouco conosco lá sobre estrutura, sobre como ele faria os vãos. Nossa, Mergulhou na solução. Mergulhou na solução e entregou e assim, na madrugada. Cara, e é isso que nós falamos, tipo, na quarta-feira, na quinta-feira à tarde, ele estava com o esboço do projeto arquitetônico que ele está finalizando agora. Eu não entendo. Essa é a ponta extrema daquele que não quer valorizar o projeto, né? Exatamente. Esse E aí eu fico pensando que existem pessoas querendo vender projetos em balcão, enquanto tem profissionais que vão resolver o teu problema de forma muito mais econômica, porque ele está se adequando àquilo que existe já no terreno. Isso é projeto. É como a amplitude da palavra projeto. As pessoas, às vezes, né, Roger, por desconhecimento, procuram produtos prontos como algo que vai ser a solução mágica, né? E a solução para tudo aquilo que ela procura. Só que o que acaba acontecendo com isso? Elas acabam se frustrando. Verdade. Porque tu olha um projeto bonito, né? Uma arquitetura bacana, né? Daqui a pouco, o que acontece? Tu te seduz por essa solução, né? E contrata um projeto como esse para colocar em cima de um terreno que tem posição solar contrária ao que está desenvolvido naquele projeto. Então, quando tu fala de buscar alternativas de balcão ou de catálogo, né, para uma solução arquitetônica, isso pode ser prático, né, economicamente mais viável, mas na prática, na utilização, isso pode trazer um constrangimento, pode trazer um problema. Problema mesmo. Um problema para o cliente. E daí o que tu faz depois que tu investiu toda essa grana? Né? Então, é algo muito complexo, né? Eu acho até que a pessoa ela acaba correndo o risco de, ao invés de ter uma casa que atenda às suas necessidades, ela vai ter a necessidade de se adequar à casa. Exatamente. Então, daqui a pouco não tem todo esse penso de como é o teu dia a dia, quais são as dinâmicas ali tua ou da tua família, questões de acessibilidade também, por vezes a gente vai acabar perdendo. Então, daqui a pouco tu tem uma pessoa que ela tem certas restrições, assim, de movimento, alguma coisa. Então, tudo isso pode ser impactante, né? Mas, pessoal, eu acho que a gente pulou para a parte do projeto, mas a gente consegue resumir... Agora eu vou dar um desafio. Vamos resumir em uma frase. Nossa. Não, tô brincando. Pode ser mais de uma frase. A diferença do drywall para o light steel frame. Vamos lá. Para quem não é técnico, não entende nada, assim, de obra.
Drywall, desculpa, drywall, perfil de baixíssima espessura, 0,55 milímetros, tá? Quando está na norma. Quando Esse é o assunto para outro Não, me deixa podcast. comigo, isso me dá coceira, Fábio. Exatamente. Agora o Roger falou tudo. Quando você compra um perfil de drywall normatizado, você está comprando um perfil com uma espessura de 0,55 e galvanização Z275. Que serve para? Serve para vedações internas. Não serve em nenhuma hipótese para qualquer elemento estrutural de uma edificação. Então, Não serve. parede externa, no. Não. De Só jeito divisória nenhum. interna. Só divisória interna. E aí você tem ainda uma limitação com relação às alturas, tá? Então, dependendo da altura, tem gente que quer fazer parede de drywall aí com 10, 11, 12 metros de altura. Tá? Tem técnica para fazer? Tem. Só que daí aí mesmo dentro do drywall Da entra receita de bolo. Já entra engenharia. Exatamente. Saiu do comum, entrou em engenharia. Aí tu sai Aí do você- bolinho pro bolo de casamento. Assim, né? No fim, tem acabei que fazer falando... estruturado. No fim, acabei falando um monte, né? Um monte de frases. Vai lá. E no steel frame, a gente tem perfis de maior espessura. Ainda é um perfil, vamos dizer assim, delgado, Leve. só que ele é de espessura maior do que a do drywall. Tá? Que daí serve para... Serve para tu pensar e conformar elementos estruturais para uma edificação. Paredes, lajes de entrepiso, escadas e estruturas de cobertura. Então, trocando em miúdos, o light steel frame aguenta muito mais carga do que o drywall. Eu acho que se puder fazer um resumo, né, na tua demanda de uma frase única, né? Drywall apenas para divisões e revestimentos. Né? Light steel frame, a soma, né, das composições dos produtos sustentam uma edificação de forma completa. Basicamente isso para quem, né, É isso aí. tem uma, Pode ser. digamos assim, busca um entendimento simples entre os dois. Né? Maravilha, Rodrigo, maravilha. Bom, só essa frase do Essa Rodrigo já diz acabou, por que o Rodrigo assume o comercial, né? Quando eu falo que ele é diferenciado, olha aí, ó. Não, mas vamos ouvir agora do engenheiro sim. Roger lá, Não, o eu- resumo Não dele. aceitamos elogios, cara. Desculpa, vou ter que retirar. Eu só posso complementar, né? Eu acho que tudo foi dito. Acho que a única situação que o steel frame funcionaria exatamente, complementando a frase dos dois, do Fábio e do Rodrigo, que o steel frame entraria como uma vedação e não exatamente um suporte da estrutura, seriam nessas paredes, como a gente fez tantas obras. É um de subgrupo Mas aí, daí, mas né? aí, Um subgrupo. mas aí já é um elemento estrutural, estrutural, né, Roger? É um elemento Aí é estrutural. né? Eu canso de ver as pessoas falando assim, eu fiz muito steel frame, eu fiz um fechamento de um oitão lá da casa, eu fiz uma platibanda, eu fiz um... Por quê? Porque o cara usou o perfil de steel frame com uma placa de revestimento. Particularmente, eu acho que ele está usando perfis e está fazendo alguma coisa. No meu conceito de steel frame, ele não está fazendo steel frame nesse momento. Ele está fazendo fechamentos da forma correta, paredes externas com perfis mais robustos, fachadas. As fachadas daí já entram, dependendo do tamanho, já é estrutural também, né? Mesmo que elas não suportem a carga do edifício, mas elas vão suportar todos os efeitos Pressões de vento. horizontais, né? Mas quando a gente fala no light steel frame, como eu entendo, é aquele que os perfis vêm da fundação até a estrutura de cobertura e todo ele suportando as cargas. Aí eu posso dizer que a pessoa está realmente fazendo aquilo que o light steel frame é pensado. Né? Agora, todos os outros usos são corretos, né? Desde que bem pensados, bem planejados. Sim. É um produto versátil, né, Roger? É. Que resolve muita coisa. Muita coisa. Né? Não de outra maneira. A gente é muito procurado por pessoas que têm uma dificuldade de construtiva que não conseguem resolver com outros materiais e acabam procurando, né, o light steel frame. Perfeito. E, pessoal, voltando um pouco àquela questão de projeto que a gente estava falando, né? Como é que é, assim,
essa questão do light steel frame no Brasil em relação aos profissionais, né? O que isso traz de diferença assim, para os profissionais? Vamos lá, que a gente estava falando de projeto, então daqui a pouco a gente pode abordar aqui arquitetos e engenheiros, né? O que o light steel frame ele entrega de diferente para esses profissionais na questão ali de produção do trabalho, de até daqui a pouco de resultado? O que instiga assim essa tecnologia aí para os profissionais? Quem é que vai falar agora? Acho que... Eu diria o seguinte, Carol, até tu entende mais do que eu, porque nós já falamos isso outras vezes, mas vamos pensar em norma de desempenho, por exemplo. O steel frame, além desses elementos estruturais, ele traz uma vantagem indiscutível sobre a qualidade de quem vai morar dentro da casa, ou da edificação, enfim, quem vai usar aquilo. Ou seja, isolamento térmico superior à alvenaria. É claro que tu pode fazer uma alvenaria com o mesmo desempenho térmico do steel frame, e o que tu vai usar com o steel frame? É drywall, é lã? Quando a gente fala que é superior à alvenaria, a gente faz o comparativo daquilo que as pessoas massa, né? usualmente fazem com a alvenaria. Perfeito. Isso mesmo. Então, Parede simples. Parede simples, rebocada, né? Tijolinho. E aí a gente vai comparar com uma parede de menor espessura, de 1/4 da carga de massa, né? De peso, né? Como as pessoas falam. E isso tudo traz uma vantagem. Então, vamos lá. Hoje, quem é o responsável pela norma de desempenho é o arquiteto que está especificando. Então, quando o cara vai botar o tijolo e o reboco, ele tem que dizer que aquilo vai resistir a tantos decibéis, ou decibéis, aí as duas coisas estão certas, né? Eu estudei bastante isso. Sobre os coeficientes térmicos, sobre essas características. Quem garante que a argamassa do reboco feito em obra, ela está correta? Quem disse para o arquiteto que o cara lá vai conseguir fazer isso? Em contrapartida, o steel frame está te dando materiais que tu tens procedência. Tu sabe não fica na mão e vem prontos para uso, né? Tu não fica na mão da mão de obra. Exatamente. Sim. Tu vai usar o material, especifica ele, e aí tu vai ter... Tu sabe quanto que é o drywall, tu sabe como que são essas placas diferenciadas, tu sabe quanto que são as lãs, né? As resistências, tu sabe quanto que tem o espaço, o que é o material externo, mais isolante, menos isolante. E com essa característica, isso, assim, gente, é comum nos Estados Unidos, preciso de tantas horas de fogo. É essa configuração de parede, tá lá. Preciso de tanto de resistência acústica ou térmica. É essa configuração. E aí tu vai jogando essas... uma frase que eu ouvi uma vez de uma moça, antes dela se formar ainda, vocês conhecem ela, a tal de Carol, assim, parece uma cebola, é feita por camadas, né? E é isso, tu vai escolhendo as camadas e vai escolhendo a tua configuração, e isso é uma segurança para quem está especificando o material. E para mim, esse é um quê que eu não consigo nem entender como os arquitetos não preferem, assim, na sua grande maioria, usar o light steel frame. Porque essa é uma segurança dada para quem especifica o projeto. Existe muito mais recurso em questão de atingir as necessidades do cliente, né? Porque a partir do momento que eu acho que talvez aí seja o pulo do gato. Porque para se trabalhar com conforto em cima desses materiais, eu preciso conhecer eles. E aí daí nós poderíamos gravar um outro podcast sobre quanto falta ainda para daqui a pouco as universidades conseguirem abraçar o light steel frame, a construção a seco, tantas outras técnicas construtivas, né? Mas eu acho que esse pulo do gato, ele só ainda não ocorreu dos arquitetos preferirem a construção a seco, preferirem a segurança, porque não tem ainda o conhecimento em cima do produto. E aí é uma responsabilidade que, no meu ver, ele acontece por dois fatores, né? por duas pessoas, vamos dizer assim. Primeiro, das universidades, que ainda não conseguiram abraçar esse sistema, levar para dentro
essa tecnologia, mas também dos profissionais que acabam saindo da faculdade, das universidades e também não fazem, talvez, aquele esforço de correr atrás, de buscar informação. Mas acho que a partir do momento que o arquiteto ele tiver esse domínio de saber quanto que é o coeficiente da lã de vidro, quanto que é o coeficiente da lã de rocha, de trabalhar com esses coeficientes, cadastrar isso num programa BIM e dominar o desempenho, daí a gente vai falar de arquitetura de desempenho. A gente vai falar de arquitetura num outro nível. Imagina eu como arquiteta, apesar de não tão praticante na minha profissão, eu fico imaginando como que deveria ser eu entregar um projeto arquitetônico para um cliente que, além de desenhos e especificações, tem relatórios e gráficos dizendo, a tua casa vai se comportar dessa maneira ao longo do ano, e melhor, a temperatura média vai ser X. E melhor que isso até, tu poder trabalhar configurações diferentes em fachadas diferentes numa mesma construção. Numa mesma construção. Uhum. Cara, vai fazer isso em alvenaria? Não faz. Não tem como. Até pode, né? Mas é uma coisa que não se vê. E o Light Steel Frame, ele traz isso, né? Porque, vamos lá, se tem uma fachada com mais insolação, eu consigo trabalhar elementos que vão dar maior desempenho com relação ao isolamento térmico naquela fachada específica. Então, a gente consegue trabalhar de forma mais afinada, numa sintonia fina dentro do projeto. Exatamente, Né? exatamente. E assim, de uma forma ampla, eu vejo que a construção a seco, o Light Steel Frame, né, que quando a gente fala de construção a seco aqui, só para contextualizar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, a gente fala de uma coisa ampla, assim, a gente fala de steel frame, né? Hoje no Brasil, o que está rodando, tá? Steel frame, na sua grande maioria da construção a seco vai ser steel frame e algumas obras de wood frame, tá? Mas assim, tudo isso está trazendo uma perspectiva diferente para todos os profissionais, na minha opinião, tá? Desde daquele que seria o equivalente ao servente dentro de uma obra de alvenaria até um engenheiro, um arquiteto. Dentro da cadeia produtiva da construção civil, o steel frame, ele traz, a construção a seco, né, mais o steel frame, traz uma perspectiva muito melhor para essas pessoas todas, né? Então, traz dignidade, traz oportunidade de trabalho, né? Hoje a gente tem um problema sério dentro da construção civil de uma forma geral, que é convencer, né, os jovens a virem trabalhar na construção civil. Isso é muito complicado. Tá? Não, os jovens não querem ir para dentro de uma obra para carregar tijolo, saco de cimento, areia. Não, eles não querem isso. Né? A gente passa por uma evolução aqui no Brasil, né, que outros países já passaram. Isso. Né? Tu vai para os Estados Unidos, tu vê se tem americano trabalhando na construção civil, muito pouco. Não tem. A maioria são imigrantes, né? Pessoal que vem de uma situação social um pouco mais delicada, né, que busca uma oportunidade de trabalho num país que o nativo não quer trabalhar dentro da construção civil. Isso está acontecendo no Brasil também. Mas dá para elencar uma série de motivos, né, que faz com que as pessoas procurem, né, um sistema construtivo diferente da alvenaria, porque de alguma forma já sofreram na pele algum outro tipo de situação. Né? Então, ainda essa semana eu conversei com um cliente do Tocantins que disse, não dá mais, cara, não aguento mais cimento na obra, não aguento mais tijolo. Só que o contato que eu tive com ele, né, foi por telefone e se percebe assim que é uma pessoa de mais idade e que possivelmente não, certamente trabalhou a vida inteira fazendo aquilo. Né? Se incomodando na obra, se incomodando com gente, né? Pegando pessoas que, vamos lá, quem normalmente não buscou nenhum tipo de qualificação, ele só vai conseguir uma colocação como um servente de obra, né? Para carregar tijolo, para carregar... Né, vai cimento. empilhar ali meia dúzia de tijolo, vai ser infelizmente servente. A realidade é essa, né? Então, hoje a gente consegue abstrair, assim, né, com raríssimas exceções, né, de clientes que entendem. A gente já teve cases bacanas de gente que
correu atrás de informação, já chegou com tudo, né? A gente pega muito, de forma muito seguida, assim, né? Clientes que estudam e quando chegam, pô, tem um conhecimento bacana, assim, né? A gente complementa a informação, mas na grande maioria das vezes são pessoas que já tiveram algum tipo de trauma, né? Ou quem construiu a sua primeira casa lá, se incomodou que deu com um construtor, né? Daí não, né? Já viveu na pele tudo isso, teve patologias, né? Se perdeu nas contas, gastou mais do que achou que ia gastar. Entra uma série de motivos, né, Carol? Mas hoje, basicamente, né, o usuário, né, as pessoas que procuram, né, o Light Steel Frame ou outros métodos construtivos, né, são, de certa forma, pessoas que já passaram por algum tipo de trauma, né, e também uma parcela, né, de pessoas que realmente procuram pelas qualidades que o sistema tem. Essa questão dos profissionais, né? A gente vê a evolução mesmo, né? A gente participou ao longo desses anos todos aí de várias empresas que começaram minúsculas, vamos chamar assim, um pequeno empreiteiro de serviços e se tornarem assim grandes construtores. Claro que isso está muito do empreendedorismo, do próprio da personalidade da pessoa e tal, né? Porque tem pessoas e pessoas, enfim. Mas o que a gente percebe é o orgulho de ter aquelas ferramentas, aquele cara que gosta de ter uma boa ferramenta, usar os materiais corretos. Esse cara parece, nem sei como é que seria o termo de dizer, mas esse cara sempre dá certo. Diferente daquele que não sabe, não quer usar. É aquilo que se faz com paixão, né? E aí o cara tem certo. as melhores, né? Ele tem as melhores ferramentas, ele tem o melhor ele tem melhor gosto de uso. usar a tecnologia. Ele não vai contratar um auxiliar ali, um cara que trabalha com ele que vai estragar a sua ferramenta, né? Então ele começa a ter cuidado com essas coisas e as coisas andam. Isso no serviço, naquilo que é entregue, ele vai. Então assim, a gente vê, como eu disse, os engenheiros tendo dificuldade para aprender cálculo estrutural, como eu tive, né? A forma como a gente teve que evoluir foi trazer gente de fora do Brasil para a gente fazer algumas, vamos dizer assim, algumas cadeiras extras. É uma pós-graduação, né? Cursos complementares. Fala um pouquinho como é que foi esse negócio lá. Porque a gente está falando aqui de uma, vamos dizer assim, a Carol puxou um assunto aqui, que é aquilo que muda, né, dentro da cadeia produtiva, ali, a expectativa das pessoas, enfim. E isso começou com a gente lá atrás, né? A gente teve que investir, como que vocês mudaram? A gente, vamos lá, a gente começou fazendo alguns projetos simples, estruturais, assim, né, de forma, como é que eu vou dizer assim, de casas mais simples, só que percebeu rapidamente que começaram a surgir projetos mais elaborados, projetos já com necessidades maiores, um padrão de médio para alto, né? E aí as coisas começam para uma pessoa com responsabilidade, pelo menos, né? O que tem amor, o seu CREA, né? Pelo menos a gente foi procurar. E aí a gente, por intermédio de um grande amigo, aí a gente chegou a uma pessoa que morava na Inglaterra, ele era turco, né? E ele... Enfim, veio e ele dava, inclusive, aulas sobre cálculo estrutural, enfim. E a gente, por intermédio dele, a gente trouxe ele pro Brasil. Ele ficou conosco algumas semanas, nos passou a norma europeia, nos passou a forma de cálculo. Isso, juro, assim, existia a norma de perfis formados a frio. Isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. Sempre existiu a 14762. Sempre existiu não, né? Mas desde que ela existiu, ela existe. Essa é boa, né? Sempre existiu. Né? Nem não existia. As pessoas moravam na caverna. Vamos lá, antes do steel frame ela já existia. Já existia. Antes do steel frame aqui no Brasil, né? Antes de ser o que a gente conhece hoje, já existia o dimensionamento de perfis formados a frio. Acho que é importante entender isso. É claro que de uma forma pensada talvez até para outras coisas, mas existia. E aí a gente entendeu que lá as coisas eram muito mais aprofundadas, existia alguma série de critérios de desempenho, vibração de laje, coisa que aqui nem se discutia ainda, né? Inércia, ações de ventos, até porque
que as pessoas esquecem isso, né? Mas o fato de ser leve, mesmo para uma casa térrea, o vento pode ser para o light steel frame algo que tem que ser considerado, né? Tem que ser considerado. As pessoas às vezes não levam isso em conta. Mas a gente começou com isso. Logo em seguida, e aí foi a parte técnica da empresa, vamos dizer assim, era eu, o Fábio e o Marcelo, que é muito bom com números, muito bom com cálculo, muito bom com organização, mas não é bom com palavras. Então ele não está aqui hoje no meu lugar exatamente por isso também, né? Porque um abraço para o Marcelo, mas ele não fala, não adianta. E aí a gente começou a fazer os nossos dimensionamentos e rapidamente evoluímos para uma empresa de alto padrão, de casas de tamanhos maiores, de uma confiança. E nós sentimos a necessidade de implementar mais técnica na empresa. E aí nós trouxemos um consultor, que é um orgulho da nossa empresa, né? Também, assim, nós temos dentro do nosso quadro hoje um professor que é doutor, que é mestre em estruturas metálicas. Né? 2 professores, na verdade. E aí, e também um outro professor que tem mestrado, e esse foi nosso estagiário. Então, tipo assim, essa é a nossa criação, né? É o outro. pupilo. Esse é o caramelo da produtora aqui. Então, o nosso é o caramelo. Né? Piada interna. Mas, então, nós temos o primeiro, que foi meu professor específico, né? E é meu amigo, considero ele um amigo pessoal aí, ele está nessa luta quase desde o início da empresa. E nós formamos um outro professor dentro da empresa que eu não tenho dúvida que... A gente nunca pode dizer que as pessoas são as melhores, né? Mas ele é, sem dúvida, um dos melhores detalhistas de light steel frame do Brasil. E eu diria assim, com absoluta certeza. Não vamos divulgar o nome, daqui a pouco vão porque querer fazer uma proposta não fala, de salário lá. Não fala. Então, nós Vai temos... pedir aumento aí, eu acho. Vai pedir aumento. Olha aí, ó. Mas é que, né? Então, assim, o corpo técnico da Center Steel se transformou, então, com uma capacidade tão grande de resolver problemas diferenciados, que é isso que eu falo, que eu não consigo entender como as pessoas querem receita de bolo. Porque nós temos pessoas com um grau de estudo, não é uma questão só de inteligência, a pessoa é mais inteligente, é aquela pessoa que se dedicou mais a estudar, a aprender, aquilo que o Fábio falou, a gente se desenvolveu, a gente foi atrás, correu atrás das informações. E de forma indireta, né? Sem se perceber, nós fomos nos dando de conta do tamanho da importância de um projeto bem detalhado, bem calculado, né? Isso veio de forma natural, né? Fez com que a gente entendesse, por exemplo, né, que o equipamento que fabrica, que conforma os perfis a frio, ele nada mais é que uma impressora. Exato. E aí entra uma outra questão. Eu acho que antes do equipamento é falar que... Falou em aprender sempre, que a gente não sabe tudo. E isso é algo que está escrito na porta da minha casa. Eu não sei tudo e não quero saber tudo. Porque senão vai acabar a graça de tu procurar aprender. Mas, gente, eu já fiz projeto com um montador do lado, dando dicas de montagem. Lembra que eu trabalho no ar-condicionado na frente do computador. O cara tá agarrado com uma parafusadeira, Carol. Sabe-se lá quantos metros e não tem como chegar. Então, assim, eu sempre digo assim, a inteligência, ou no sentido de conhecimento, né, até o nosso slogan, né, inteligência em light steel frame, é um grande guarda-chuva, né? Então, a gente tem uma equipe teórica, técnica, extremamente especializada, e isso eu não tenho como falar menos, e nós temos a capacidade de aprender sempre, e a humildade de aprender com quem quer que seja, que esteja querendo fazer corretamente. E isso é uma coisa que eu não sei o quanto que isso era meu e quanto eu aprendi com vocês e com os colegas. Mas isso é a cara da nossa empresa. Entender que, olha, se esse perfil viesse por esse lado em vez de por esse, não é mais fácil? Deixa eu verificar. Mas eu não tinha percebido isso em obra. Então, o montador, o construtor, como chega o perfil na obra, essas coisas todas estão
intimamente ligadas ao que a gente chama hoje do projeto estrutural, que algumas pessoas dizem, é só fazer um cálculo. É muito, muito mais coisas, né? Então, e é isso que nós fazemos hoje. E a gente absorve, desculpa, Carol, Não, e a pode gente falar. absorve essas informações e faz questão de entregar ela para os nossos parceiros, né? Que é o que a gente faz o tempo todo com consultoria, né? Então, a Center Steel, ela existe para entregar uma solução, né? Então, isso acontece conosco o tempo todo e podem ter certeza, né? Parceiros, clientes, construtores, né? Montadores, que boa parte dessa carga que a gente absorveu veio deles também, né? Então, é algo que a gente tem que valorizar. Então isso tudo resume o quanto o sistema ele propicia a inserção, né, em todos os níveis, né, como eu estava falando lá antes, né, desde a mão de obra, né, no canteiro de obras, os projetistas, enfim, eles são inseridos dentro do processo, né? Uma vez que a construção a seco ela empurra todo mundo para ser mais técnico, ela demanda isso de todo mundo, a gente pode falar numa inserção, né, dos profissionais. Perfeito. E é bacana, assim, porque ele acho que é bem como tu falou, ele vai empurrando, né? É uma cadeia mesmo, um trenzinho, né? Então... E até fazendo um pequeno paralelo, né? A gente faz muito isso aqui, né? A gente está muito ainda... muito ligado na forma tradicional de construir, a gente acaba fazendo esse paralelo, né? Eu digo a gente, o mercado em geral, não, porque não nós que estamos na construção a seco, a gente já desvinculou isso aí, né? Mas vamos lá. O pessoal fazendo em alvenaria, o cara faz um projeto básico de arquitetura, né? E leva esse projeto lá para ser construído, né? No canteiro de obras, enfim. No steel frame já é bem diferente. Existe o projeto de arquitetura, isso vai para o nosso escritório da Center Steel para ser trabalhado todo o projeto estrutural, todo o detalhamento, para depois ir para o canteiro de obras. Então, existe um agente no meio do caminho, tá? Que é um agente muito importante, que é o projetista dentro do sistema de construção light steel frame. Né? Claro, dentro da construção convencional, existe também, mas para obras maiores, a gente sabe o que acontece no mercado. Dificilmente, o brasileiro, infelizmente, ele não valoriza projeto. Aonde ele achar que ele está talhando, está indo mais rápido e mais barato. Se um construtor disser para ele, não, tu me entrega só o arquitetônico que eu vou construir, a pessoa é seduzida pela redução de custo e faz isso. Exato. No steel frame, se ele fizer isso, ele está incorrendo num erro gravíssimo. Ele pode ter problema, sim, na obra dele. Tá? E tudo isso, assim, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, mas então isso vai custar mais caro. Não vai custar mais caro. Não custa mais caro do que a alvenaria. Eu acho vai custar, no mínimo, a mesma coisa. E se custa a mesma coisa, o steel frame é mais barato porque entrega mais. Exato. Eu acho que o grande ponto aí dessa questão da valorização profissional também é que, entendendo que a partir do momento que a gente consegue focar ações de diferentes profissionais que trabalham juntos num resultado em comum, trocando em miúdos, cada um se especializa numa parte e cada vez mais vai desenvolvendo mais técnicas e formas melhores de trabalhar, a gente tem sim uma evolução muito maior do mercado, né? Então, vamos lá, o arquiteto ele vai fazer um bom projeto arquitetônico. A Center Steel, os calculistas estruturais, enfim, eles vão fazer bons projetos estruturais. E o montador, ele vai fazer uma boa montagem. Então, diferentemente do que acontece na construção em alvenaria, a gente não vai ter aquela questão de atribuir funções que não são para aquela pessoa ali. Por exemplo, o pedreiro, o que ele tem que fazer é executar. Ele está lá para construir. Ele não está lá para fazer um projeto estrutural, fazer um projeto arquitetônico, raciocinar em cima daquela questão, fazer daqui a pouco vários cálculos. Isso já tinha que ter chegado pronto antes. Então, aí a gente começa a empurrar todo mundo para
para se especializar cada vez mais no seu nicho realmente. E aí o que todo mundo quer realmente no final das contas é chegar num resultado interessante, né? Então, queria ver com vocês assim, como é que vocês estão vendo essa modificação do mercado referente assim aos profissionais nesses últimos anos aí, principalmente assim, eu acho que questões de profissionais de arquitetura, de engenharia, o pessoal da montagem um pouco também ali, com relação ao steel frame, assim, como é que vocês viram? Porque acho que já deve estar um pouco mais inserido um pouco mais no meio, né? O que vocês acham aí? Eu acho que de uma forma geral, a gente ainda tem muitos profissionais que desconhecem, né, o sistema construtivo Light Steel Frame, tá? Ou seja, porque a pessoa está confortável no que ela está fazendo, ou seja, porque ela simplesmente não quer buscar informação, né? Mas a gente ainda tem muitos profissionais que desconhecem os benefícios que elas teriam, né, por introduzir isso como opção para os seus clientes. Essa é a realidade. Tá? Eu acho que tudo que é considerado novo assusta, em geral, as pessoas, né? Eu acho que tudo que... Então, tem muita gente que fica com medo. Basta ver as faculdades, né, de arquitetura e engenharia que mal ou não falam ou falam muito pouco sobre o sistema construtivo. Né? É um equívoco, né? Mas já tem norma no Brasil. Isso, então é incrível, mas é o que acontece. Aí quando a gente pula para os profissionais também existe esse receio, existem as informações equivocadas, né? Como tudo, enfim, né? E existem as pessoas que querem apenas a facilidade do negócio, né? Ou, como é que eu vou dizer, acreditar em facilidades ou em milagres ou em formas, em atalhos, melhor, né? E que eles não existem. O steel frame não é mágico. Não é por fazer em light steel frame a sua casa ou a sua obra que ela vai ser boa. Não é uma regra. É possível fazer bem mal feito em light steel frame. Sim. É possível. Claro que sim. Às vezes, um bom projeto de light steel frame, o construtor tem que se esforçar para que dê errado. Né? Porque é mais fácil fazer certo. Mas, às vezes, mal projetos de light steel frame foram salvos por bons construtores. Porque, né? Então... E, às vezes, a coisa acontece exatamente quando se une os dois lados ruins, né? O mau projeto com o mau construtor. Aí é desastre. E pode acontecer. Pode. Não é? E é sério. Pode. E isso... Então, a gente... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque o que tem que... assim, que eu percebo, às vezes, é que algumas pessoas, elas são da profissão, mas elas não têm envolvimento. Exatamente. Sabe que... Isso é uma crítica, é uma crítica que eu faço sempre, né? E aí, sem envolvimento. Eu sempre faço essa crítica para o engenheiro e para o arquiteto. Eu sou engenheiro, então acho que eu posso falar um pouco aí em nome de uma meia dúzia, pelo menos. Vamos avaliar. O profissional de arquitetura e engenharia, ele quer receber as coisas prontas, entendeu? Ele não quer se envolver, né, como deveria dentro do processo. A gente tira aí... De 10, a gente pega 2, aí 20% aí, que realmente entram de cabeça no sistema. A gente tem o resultado, as exceções, né? Tem muitas. As exceções, claro. Não, eu não considero que são muitas, não, tá? Eu jogaria em 20% aí, tá? Mas é bastante, né? Em nível de Brasil. Sim. Porque assim, a gente sempre fala, né? Nós somos parte do processo, né, Roger? Nós somos, em termos de valores, nós somos em torno de 20% a 25% do custo custo de uma obra. Tá? Só que em termos de representatividade, né, dentro de uma obra, o steel frame, ele é muito. Eu vou dizer que ele está lá na faixa dos 60% do quanto ele é importante dentro de uma obra. E tem profissional que ele quer receber tudo pronto. Nós somos parte do processo. Só que vai ter o profissional
responsável técnico dentro do canteiro de obras que ele precisa saber o que ele está fazendo. Precisamos fazer um podcast sobre responsabilidades. Boa, cara. E isso seria uma coisa fazer. importante, porque as pessoas não sabem. As pessoas O efetivamente título não do sabem. podcast vai ser Código de Defesa do Consumidor nas obras. Responsabilidades técnicas. Eu diria A gente assim, pode Fábio, até um pessoal da área Do CAU, do jurídica CREA, e, enfim, né, dentro de... Vamos né? ver se a gente Exato. consegue alguém aí para Pra falar um participar, pouco mas disso, olha, vai dar... Eu diria assim, Fábio, que talvez esse número ele fosse até... Ele talvez seja um pouco maior, tá? Porque tu pode filtrar, por exemplo, né, o profissional que se especializou, ele está voltado, por exemplo, para trabalhar com proteção, o profissional que se especializou em trabalhar com contenção, o profissional que se especializou para trabalhar com estruturas metálicas pesadas, tu entendeu? Ele está indo para um nicho que ele é bem específico, né? Mas o Rodrigo, aí eu te digo assim, ó, cara, tu imagina, tá? A gente vive isso praticamente quase todo dia. Vários profissionais de engenharia e arquitetura nos procuram, entendeu? Sim, Para sim. que a gente apresente a solução para eles. Exatamente. Aí tu vai ver o sim, quanto eles sabem sobre construção a seco, tu vai ver que é muito pouco. Às vezes não Mas sabem tudo que sobre tu- construção Exato. em geral. Mas é que tudo também que tu tem vê isso. pela primeira vez, né? Tu tem uma às dificuldade de vezes- aprendizado. Mas a gente recebe, Roger, que é o que acaba sendo, às vezes, um objeto, assim, de questionamento nosso, né? Às vezes a gente faz, sei lá, um recorde de reuniões. Acho que a gente pode fazer uma aposta, Roger. Quem consegue fazer mais reuniões por dia? O que normalmente tu recebe? Quais são as demandas dessas reuniões? Né? Profissionais buscando informação. Uhum. E isso é legal. Não, Não, isso é bom. ótimo. Isso é bom. A gente não foi autorizado por ninguém para falar nomes, então não vou falar, né? Que é uma pena, porque acho que... Mas eu não... Um dos grandes prédios que nós executamos já, ele foi feito por um arquiteto que, se não me falha a memória, estava praticamente aposentado já. Ele tinha, então, já era um senhor muito capacitado. E a única regra que ele disse que a compatibilização era dele, não nossa. Uhum. Então ele não tinha o Revit ou como ferramenta de trabalho, que a gente depois vai falar em qualquer momento sobre BIM e sobre essas coisas todas que tem, que são ferramentas ótimas. Mas como disse um engenheiro outro dia para mim projeto é projeto. O BIM, o 3D, a volumetria é só a volumetria. Mas eu quero projeto executivo, eu quero detalhe, eu quero... E era isso que ele trabalhava. Então, ele fazia um desenho à mão, entendia a espessura do drywall, a espessura do perfil, analisava a altura que o forro tinha que estar em relação ao detalhe da janela, como é que nós vamos fazer os banheiros, o detalhe do acabamento dos banheiros, os azulejos, porque era uma coisa mais refinada, então o acabamento tinha que chegar em tal ponto, então partia dali, se fez a modulação do banheiro e tal. E a obra saiu exatamente como ele queria. Mas ele não era um profissional, vamos dizer assim, que conhecia as ferramentas que nós estávamos usando. Mas ele conhecia uma coisa mais importante, que era o trabalho, que ele tinha que se envolver, porque ele foi contratado pelo cliente para resolver os problemas arquitetônicos. Sim. Entendeu? Então, assim, e para mim isso foi uma experiência única, de tamanho de envolvimento. E outras obras a gente percebe que acaba indo para a mão do cliente final decidir. Hein, Roger, mas a gente tem um outro exemplo também, que é emblemático, né, do meu ponto de vista, que é um outro prédio que a gente trabalhou o projeto, que é um... Opa, desculpa. Tá É um longe. outro prédio que a gente trabalhou um projeto, né, e que a dona da construtora, né, ela foi lá fazer curso de montagem conosco. Exato. Né? Isso bom, sobre essa, ela sentou do lado da nossa projetista e estava praticamente uma funcionária da nossa empresa, do tamanho do envolvimento. É. E como é que essa obra acabou? Cara, eu acho que é o case de mais sucesso Exato. de uma grande obra, não só do prédio, do condomínio de casas. E eles viraram a chave para o que eles faziam, né? Que era a alvenaria. Pra Eles isso. viraram a chave naquele momento, só que eles buscaram especialização. Isso.
Entendeu? Não, Então, hoje eles não trocam mais o sistema, né? Enfim, Sim. eles estão muito ligados com o Light Steel Frame, né? Porque são profissionais que testaram os potenciais do sistema e entenderam que aquilo dali vai trazer muito mais qualidade para eles e para o cliente deles, né? Sim, Eu com acho que certeza. aí também tá a virada de chave, né? Que a gente comentou lá atrás. A partir do momento que o profissional ele domina esse sistema, ele tem mais confiança, mais Exato. conhecimento É. para trabalhar, ele deslancha. Porque daí, eu acho que como o Roger pontuou ali a respeito do arquiteto, projeto é projeto. A gente pode falar de BIM, a gente pode falar de AutoCAD, a gente pode falar de várias ferramentas aqui, mas eu acho que a questão de entender um projeto bem detalhado, um projeto bem pensado, e aí entender que o Light Steel Frame ele vai possibilitar que tu tenha ainda mais controle em cima desse projeto, eu acho que está aí a grande virada de chave, né? Yeah. Então, eu infelizmente vou ter que ir encerrando, Que bom. porque, bom, se a gente continuar, né, falando aqui, eu acho que a gente ficaria mais alguns dias conversando sobre tudo aquilo que se acumulou de experiência, né? Sim, Mas com de uma certeza. forma geral, eu acho que a ideia desse primeiro podcast era a gente realmente trazer essa mudança de visão que a construção a seco traz. E aí eu achei super importante a gente começar essa jornada de podcasts, né? Então fica aí o spoiler que vai ter mais. Não, tem muito Achei, assunto, né? A gente achei- tem que trazer aqui o pessoal de montagem, Exato, né? As empresas exato. que fazem montagem do steel frame, a gente tem que trazer projetistas aqui, né? Projetistas Exato. que fazem projeto arquitetônico, enfim, tem muito tema aí. Nossa. Então, eu achei importante a gente começar por vocês, né? Pela bagagem técnica, pela bagagem comercial, por tudo assim, que vocês acumularam ao longo desses anos para trazer e instigar um pouco o público, né? Principalmente o público técnico, a pesquisar, ir atrás de informações ali sobre a construção a seco, porque isso realmente, assim, claro que a partir do momento que se trabalha com isso, o pessoal pode dizer, mas vocês estão fazendo propaganda, né? Mas existe um grande motivo que levou à escolha desse sistema, né? E esse motivo, na verdade, é um conjunto de coisas que a gente colocou aqui, né? Não. Essas vantagens todas, né? Então, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por terem dedicado aí um tempinho para esse primeiro podcast. Vocês Obrigado, voltarão, não sabem, mas voltarão. A gente que agradece aí, é sempre bom trazer informação, né? Sempre bom discutir um pouco sobre o sistema e trazer algo de relevante aí para quem está ouvindo a gente. E a gente está sempre à disposição aí, né? Para todos que nos procuram, né? Para estar passando aquilo que for necessário de informações. Porque a gente entende que o nosso papel hoje, né? Como uma empresa técnica, é difundir o máximo as informações, né? Dentro das nossas... do nosso conhecimento. Perfeito, Carol. A gente Perfeito. agradece bastante aos colegas da Center Steel que não estão aqui porque não querem falar. Um abraço, né? Mas eles são parte integrante daquilo que eu tento representar um pouco aqui, né? Do conhecimento deles. É isso. Então tá, pessoal, Até o muito próximo obrigada. podcast. Até o Obrigado. próximo episódio. E, pessoal, tendo alguma sugestão de assunto, né? Tragam aí pra gente também, que a gente estuda aí a possibilidade de fazer um podcast sobre isso. Então, muito obrigada. Vamos olhar para a câmera do meio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, a gente tchau. tá acostumando com Tchau, o podcast. Daqui a pouco a gente fica melhor.